vamos dar início ao nosso programa de desenvolvimento empresarial. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Pessoal é uma empresa que há 10 anos faz apenas uma coisa. O nosso negócio é desenvolver inteligências, é fazer com que as pessoas coloquem para fora, em ação, aquilo que elas têm de melhor, em termos de criatividade, capacidade de realização, eficácia gerencial e excelência empresarial. Todo o nosso trabalho se assenta numa ideia central, a de que as empresas se constroem sobre as pessoas e nunca são maiores nem mais firmes do que as pessoas que estão nelas, do que as pessoas que as dirigem, as administram. Logo, se quisermos uma empresa forte, sólida, robusta, é necessário fortalecermos os nossos homens. As empresas não são as máquinas, insumos, estoques ou mesas e carpetes. As empresas são os homens e mulheres que as constituem, porque são eles que fazem com que as coisas aconteçam ou impedem que as coisas aconteçam. As empresas fracassam porque as pessoas falham. Buscamos as mais avançadas técnicas administrativas, aprovadas principalmente nos Estados Unidos, Europa e Japão, em contato com mais de 50 mil empresários de norte a sul do país. Adaptamos essas técnicas à realidade brasileira e, através de ferramentas poderosas, capazes de otimizar resultados em todos os setores da organização, verificamos que os grandes furos das empresas não são mais do que pequenas falhas que passam despercebidas. Falhas pequenas, simples, óbvias, mas que somadas comprometem toda a eficácia gerencial e provocam as grandes perdas nos lucros finais. No nosso trabalho, vamos estudar as falhas mais comuns da gerência, considerando que a arte de gerenciar é a arte de motivar pessoas para produzir. Assim, o nosso programa se aplica desde ao dono, diretor-presidente, até ao mais simples cargo de chefia da organização. Ao iniciar o nosso programa de desenvolvimento empresarial, eu quero desejar a você, que busca o crescimento profissional e pessoal, muito sucesso com o nosso programa. Penso que você também acredita que não exista nada tão bom que não possa ser melhorado. E esta é a razão maior de todo o nosso trabalho. Agora vamos falar um pouco a respeito de falhas comuns na gerência, do nosso dia a dia. Muitas vezes eu visito uma empresa e o executivo está mais ou menos assim. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde que eu começo. Ou o dia precisava ter 48 horas. Ou coisas como eu trabalhei feito um desgraçado hoje e não fiz nada. Falhas na organização do tempo. Estudamos diversas fórmulas para administrar melhor o tempo. De todas, a mais simples, a mais eficiente de todas é urgente e importante. Tudo o que nós temos que fazer é importante, mas o que nós temos que definir a cada dia é o que é urgente. Urgente são aquelas coisas que você precisa fazer hoje e não pode deixar de fazer hoje, porque se você não fizer, vai dar problema. E importante? Importante são aquelas coisas que você deveria fazer hoje, mas se você não fizer, você pode fazer amanhã ou outro dia. Logo de manhã cedo, coloque em cima da sua mesa o formulário urgente e importante e, em seguida, comece a estabelecer as prioridades. Como se faz? Relacione primeiro as urgentes, depois as importantes. E, em seguida, numere. Numere em ordem de importância. Qual é a mais urgente das urgentes? Número 1.
E assim sucessivamente. Faça isso também com as importantes. Feito isso, concentre-se na número 1 das urgentes e leve até o fim. Simples. Põe em prática esta fórmula e nós melhoramos a eficácia gerencial imediatamente. Outra falha é não saber elogiar. Como é difícil tirar um elogio da boca de um chefe. Esta tem sido a mais frequente de todas as queixas entre os funcionários. Eles dizem, aqui não adianta a gente se matar, não adianta a gente dar duro, nós nunca somos reconhecidos. Outro dia, eu estava conversando com um empresário. De repente, irrompe na sala o rapaz do CPD aos gritos, chefe, 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 descobri, descobri! E coloca em cima da mesa do chefe um imenso de um mapa e começa a explicação. Chefe, agora, numa vista de olhos, o senhor pode ter uma visão sistêmica das filiais, da matriz, de tudo. É só puxar a conta. O chefe disse para ele, deixa aí o mapa, depois eu dou uma olhadinha. O rapaz saiu assim, desconchavado, desolado, foi embora. Na hora que ele foi embora, ele disse assim para mim, o chefe, Otton, esse rapaz é um gênio. Ele é um gênio. Ele conseguiu fazer em 3 semanas aquilo que nós estamos procurando há 6 meses. Aí eu disse para ele, mas por que o senhor não deu um elogio para ele? Ele precisava de um reforço. E ele disse para mim, Otton, não pode elogiar. Se elogiar, ele pede aumento. Esta não é a única razão por que os líderes deixam de elogiar seus subalternos. Certas pessoas têm aquilo que nós chamamos de a síndrome do sucesso. Quando são elogiadas, simplesmente deixam de ter o bom desempenho de outrora. Estudamos muito sobre isso e verificamos que realmente isto ocorre. Parece que depois que alcançar um lugar seguro, uma certa sensação de graça, de status quo junto ao seu chefe, eles temem perder aquela aprovação que conseguiram e aí vão até aquele ponto e não avançam mais. Então, o que é que nós temos que fazer? Não vamos mais elogiar? Temos que elogiar. Devemos, inclusive, ser sinceros na apreciação, pródigos no elogio, mas temos que fazer algo mais e muito importante. O que nós precisamos é elogiar e desafiar o nosso funcionário. Do tipo assim, de repente recebemos um relatório que ficou muito bonito, muito bem feito. Chamamos o funcionário e somos pródigos no elogio. Parabéns, ficou excelente, atualizado, abrangente, você fez um belo trabalho. Agora tem um problema para você. No próximo mês eu vou precisar de outro relatório. E se você chegou até aqui, isto mostra que você tem uma grande performance e há um grande potencial dentro de você que precisa ser desenvolvido. E eu queria que você se superasse. Posso contar contigo? Consiga dele este compromisso. Desafie e você fará com que o seu subalterno cresça. Elogie e desafie. Uma falha ainda mais grave é não saber repreender. Outro dia, eu conversava com um empresário sobre a importância de um curso de relações humanas que seria aplicado em toda a sua organização. De repente, entrou na sala a sua secretária com uma carta que deveria ser expedida imediatamente para um cliente importante. Ele pegou a carta, começou a ler. Este homem se transformou. Disse para a secretária, foi a senhora que teve a coragem de escrever esta carta? Cheia de erros, cheia de borrões, para um cliente importante. Quando é que a senhora vai aprender a datilografar? Eu fiquei sem saber o que fazer na sala. A secretária começou a tremer e saiu correndo. Ele disse para mim, professor, olha esta carta. Eu peguei a carta e realmente não estava boa. E ele disse, eu poderia enviar uma carta para um cliente tão importante, cheia de erros assim, professor? Eu disse, não, mas eu posso ser sincero com o senhor?
O senhor pode não fazer o curso de Relações Humanas, mas que o senhor precisa, precisa. Eu creio que ele não gostou do que eu disse, mas a verdade é que ele cometeu um erro básico, porque elogiar pode ser até em público, mas repreender só em particular. Agora, tem chefe que deixa o seu funcionário errar, quer dizer, dá corda, para ver até onde ele vai. E ele vai tão longe, que depois só tem um jeito, cortar o funcionário. Tudo isso é errado. Agora, a pergunta importante é, como é que se repreende, então? Existem duas fórmulas fundamentais para repreender. A primeira é, repreenda só em particular, e imediatamente ao erro, para que ele não se enraize. E através de uma segunda fórmula, já testada, que nós chamamos de PNP. Ou seja, primeiro você começa positivo, falando do desempenho positivo do seu funcionário anterior. Porque na vida, nós acertamos muitas vezes, 99 vezes, ninguém fala nada. Aí nós erramos uma vez e cai todo mundo em cima da gente. Bem, é indispensável falar do desempenho global do funcionário. Feito isso, o lado negativo. Procure se inteirar do fato, do porquê ele está errando. Em seguida, mostre como ele pode corrigir-se e consiga dele o compromisso de que ele vai fazer. Depois, então, termine positivo e dê um reforço. Mostre o quanto você crê na capacidade dele, no seu desempenho. Bem, em outras palavras, primeiro você morde, depois você assopra. Outro problema dentro da empresa é a questão do achismo. E o que é o achismo? Achismo é quando você não tem certeza de nada dentro da empresa, porque as informações não são precisas. Por exemplo, de repente você quer comprar uma peça, telefona para o seu homem de almoxarife e pergunta: quantas peças nós temos em estoque desse modelo? E a resposta é mais ou menos assim: ah, chefe, eu acho que nós temos umas 92 ou umas 19. Quer dizer, como é que você pode tomar uma decisão com uma informação dessa? Conta-se que, há muitos e muitos anos atrás, um rei teve o mesmo problema no seu reinado. Mas ele resolveu esse problema. Ele pediu que fosse anunciado a todos os seus súditos um fantástico concurso. E nesse concurso haveria um teste. Quem resolvesse o teste ficaria rico para sempre, ganharia um palácio. Mas se não resolvesse, seria decapitado. Todo mundo se inscreveu no concurso, que consistia no seguinte teste. O rei pegou uma laranja e dividiu-a ao meio. Em seguida, pegou uma das bandas dessa laranja e colocou-a boiando na piscina do seu palácio. Chamou um verdugo, um carrasco, e ficou de prontidão. E pediu que todos entrassem. Bem, aquela festa, todo mundo querendo participar. Pois que entre o primeiro, disse o rei, e disse ao súdito: o que é que nós temos ali boiando na piscina do palácio? Ele, tranquilamente, foi lá, olhou e disse tranquilamente: Majestade, eu acho que é uma meia laranja. O rei disse para ele: você acha? Carrasco! Tum! E uma cabeça já rolou. O segundo já veio muito mais precavido. E o rei repetiu a mesma pergunta: o que é que nós temos ali boiando na piscina do palácio? Esse foi mais cuidadoso. Foi lá, deu uma voltinha, olhou bem e disse para o rei: parece que é uma meia laranja, majestade. O rei disse: parece? Carrasco! Tchum! E outra cabeça já rolou. O terceiro foi mais cuidadoso ainda
Foi até a piscina, deu uma volta, entrou dentro da piscina, pegou a laranja na mão e veio com tudo. Majestade, o que nós temos ali boiando na piscina do seu palácio é, sem dúvida alguma, uma meia laranja. Aí o rei se iluminou. Muito bem, pois que seja dado a este homem um palácio e que seja rico para sempre. E foi assim que ele acabou com o achismo no seu reinado. Eu não aconselho que você faça exatamente a mesma coisa aí em sua empresa, mas exija dos seus funcionários informações precisas, pois esta é a única condição de se tomar decisões acertadas. Vamos falar agora sobre cooperação versus coordenação. Muitas vezes você consegue a cooperação dos seus funcionários, mas isso não basta, porque de repente está todo mundo se mexendo e os resultados que são necessários não estão sendo alcançados. Muitas pessoas confundem ação com agitação. Ação, ela só é ação quando busca e consegue resultados. Existe uma história clássica que exemplifica bem o que eu quero dizer. Certa ocasião, um senhor chegou até a alfaiataria, onde ele fazia suas roupas, mas chegou tarde e a alfaiataria estava fechando. Ele chegou para o seu alfaiate e pediu que cortasse 2 centímetros na manga do seu paletó. O alfaiate se desculpou, dizendo que já estava fechando, a sua senhora estava na rua com seus filhos, precisava ir embora. Mas o cliente insistiu, mas é só cortar 2 centímetros na manga do paletó. Bem, o alfaiate perguntou, para quando o senhor precisa desse paletó? E ele disse, amanhã, às 8 horas em ponto. Ok, disse o alfaiate, amanhã eu vou abrir a alfaiataria 2 horas mais cedo. Os ajudantes assistiram a esse diálogo. Foram embora, fecharam a alfaiataria. Um dos ajudantes foi até o ponto do ônibus, onde tinha marcado encontro com a sua namorada, mas ela não apareceu. Ele ficou ali sem fazer nada, não tinha o que fazer. Resolveu então abrir a alfaiataria e cooperar com o chefe. Pegou a peça e plac, plac, 2 centímetros. Bem, o outro ajudante chegou em casa, tranquilo, tomou banho, assistiu televisão, não tinha nada para fazer, morava perto da alfaiataria, resolveu também cooperar com seu chefe. Tinha a chave, foi lá, abriu, pegou a peça e plac, plac, 2 centímetros. Muito bem, no dia seguinte, o alfaiate não sabia de nada. Chegou meio atrasado, pegou a peça, achou meio curta, mas não teve dúvida. Plac, plac, 2 centímetros. Bem, quando o cliente chegou, a peça estava inutilizada. A manga estava quase uma manga 3/4. Resultado: cooperação sem coordenação pode dar em nada. O importante é coordenar os esforços. Estamos terminando esta primeira parte. Fique alerta sobre as falhas que acabamos de apresentar e a respeito de todas as outras que estudaremos durante o nosso programa. Reveja-as constantemente para possibilitar que as ferramentas que colocamos à sua disposição sejam aplicadas no seu dia a dia profissional, fortalecendo cada vez mais a sua eficácia gerencial.